daquelas pessoas que ficam aflitas quando percebem que esqueceram o celular em casa? E mais, volta de onde quer que esteja para buscar? Bom, eu sei que agora o celular, tem 1001 utilidades, todos nós sabemos, resolve muita coisa, seja de trabalho, de vida pessoal, e esse aborrecimento por esquecer o aparelho acaba deixando a gente meio doido, né? Mas o medo de ficar sem o celular pode virar doença e tem nome para isso, chama nomofobia. Essa doença acabou inspirando um livro voltado principalmente para os jovens. Nós vamos conversar sobre ele agora com a Ana Rafa Nunes, que é autora de Lucas, o Garoto Gamer, né? Tudo bem, Ana? Tudo bem, Liz, e você? Tudo ótimo. Você é professora de português, né? E eu queria saber se esse assunto acabou aparecendo em sala de aula e aí teria te inspirado para escrever o livro. Isso mesmo, foi assim que surgiu, né? Eu estava lecionando dias, ano passado, em agosto do ano passado, faz um ano, quando surgiu o Pokémon aqui no Brasil, né? Então os meus alunos estavam ansiosos por aquilo e só se falava daquilo nas aulas. E eu lembro bem do dia do acontecimento que veio o Pokémon e que foi assim quase impossível dar aula, porque eles só falavam naquilo, a gente teve que tirar até um tempo, né, para falar sobre aquilo. Eles queriam invadir o teatro da escola, algumas salas que não poderiam porque tinham Pokémons escondidos ali. E naquele dia que surgiu a ideia, eu falei, puxa vida, tenho que escrever sobre isso, sobre essa febre, né, esse vício que está, essa questão dos games no celular, dos celulares no bolso, na escola não pode, né, mas eles toda hora tentando pegar, burlar aquilo. Então foi daí que veio a ideia. Sim, e o Brasil ainda foi um dos últimos países, né, a trazer o Pokémon GO para cá, então os alunos, o desejo já estava criado, né? Agora, a gente está falando de uma questão também mais séria aí, que é a doença em si, né? Eu queria saber como é que você abordou, que cuidados você teve para abordar esse assunto, né, no livro e também como que você tratou isso, de que forma? Então, assim, né, depois que eu decidi que eu ia fazer um livro sobre esse assunto, sobre a tecnologia presente, essa coisa de não largar o celular, de querer ficar só jogando, eu tinha muitos alunos que chegavam em sala assim com olheiras profundas de passar a noite jogando e chegava em sala e não conseguia acompanhar. Para que idade você dá aula, Ana Rafa? Para a gente saber de que turma você está falando. Olha, eu dou aula ali para os pré-adolescentes, dos 11 aos 13, 14 anos. É a minha faixa Portanto, o etária. ensino fundamental 2, né? Isso mesmo. E aí o que aconteceu? Eu comecei, falei, não, vou buscar psicólogos, pessoas, né, especializadas no assunto, para construir o personagem do Lucas, que é um menino de 13 anos e que é um menino que aos poucos ele vai se viciando realmente no celular, nos jogos, e não vai percebendo nem ele, nem a família dele, de que está saindo do ponto, está deixando de ser diversão, está se tornando realmente um vício, né? Ele deixa de viver o mundo real, de se alimentar direito, de cumprir com as obrigações, de aproveitar outros tipos de lazer para apenas ficar jogando, ficar no celular o tempo todo. E no livro você fala também da importância da família ficar atenta, né? A gente até vai colocar a capa aí para que as pessoas acompanhem, né? E saibam do que a gente está falando. O Lucas, o Garoto Gamer, né? Que surgiu aí dentro desse seu papo, dessa sua observação em sala de aula, né? Exatamente. Eu coloco ali a família, a mãe do Lucas, que é a Esther, ela não consegue, ela tem muitos afazeres, ela não consegue perceber, né, que o filho está passando do ponto. Então, ela não lhe dá limites em relação ao uso da tecnologia, nem procura ajuda quando ele precisa. Precisa, né, acontecerem consequências mais graves com o Lucas para ela se dar conta de que ele realmente está viciado naquilo, de que não é apenas uma coisa de garoto, uma diversão, que é o que eu vejo muito em sala de aula. A questão, às vezes, a família não percebe o quanto a criança ou o adolescente está direto, às vezes, ali no celular, se tornou um vício. Começa pela exclusão, né, de você não querer, às vezes, sair com um amigo. Na cidade, eles começam a ter as namoradinhas, os namoradinhos, os crushes, como eles falam. Então, você não ligar mais para isso também, né, não vê outro tipo de diversão. Você fica só naquilo, se torna realmente um vício e acaba prejudicando outros setores da vida. E a família tem papel fundamental de estar atenta, né? A família, os professores também, mas eu acho que em casa a gente acaba percebendo mais, até porque na escola, geralmente, a maioria das escolas não permite o uso dos aparelhos celulares.
Então, você consegue perceber quando já está no nível assim de dormir em claro, né? Aí as notas começam a cair também. Então, a gente vai observando e trocando, mas o pai, a mãe, enfim, a avó, quem ali cuida, quem está o dia a dia com a criança adolescente, é que consegue, às vezes, notar mais de que aquela criança, aquele adolescente não larga o celular. Agora, o livro te fez conhecer alguém que sofre dessa doença ou que já tenha sido diagnosticada por essa doença, esse vício no celular? Sim, porque daí a gente vai atrás de casos reais, né? E eu conheci, inclusive, adultos, o que me chamou bastante atenção. Pessoas de 20 e poucos, 30 anos, que vão deixando de trabalhar, por exemplo, para ficar noites em claro ali no celular. Né? Pessoas que perdem o emprego, vi algumas, porque chegam lá na função e não conseguem largar o celular e aí são chamados, né, atenção pelo chefe e mesmo assim não adianta porque eles não conseguem, então precisam realmente de uma ajuda de um profissional, né, da área para poder, porque é um vício como outro qualquer, né, como uma pessoa quando precisa de ajuda para parar de fumar, para parar de comer às vezes exagero, né, em relação ao álcool, às drogas, então é um novo vício, mas é um vício. Então, uma pessoa precisa realmente de uma ajuda quando chega num ponto ali que já não consegue mais cuidar de si. Que é quando passa, a medida vai ser diferente para cada um também, né, Ana Rafa? Isso que às vezes pode confundir um pouco, porque é uma delícia, né? Essas tecnologias nos levam, você está no Facebook, nas redes sociais, enfim, você posta uma foto, você quer melhorar aquela foto, você acaba estando ali o tempo todo, né? Os médicos têm falado isso, que a cervical das pessoas está sendo prejudicada, porque a cabeça é muito pesada e você acaba ficando muitas horas abaixada, né? Mas é tênue essa linha, né? Não tem muito como saber. Talvez isso que você está sublinhando aí, quando passa do limite, que você se desinteressa pelo resto da vida, né? Exatamente. Eu acho que o limite é aí. Eu acho que, pelo que eu, né, conversei com profissionais da área, que eu observei também, a questão começa a complicar quando você, eu tenho uma festa super legal. Não, eu não vou, eu vou para a festa e fico lá no celular o tempo todo, não vou interagir com as pessoas. Né? Eu adoro brincar com o meu cachorro, mas eu não estou mais brincando com o cachorro porque eu estou no celular, o cachorro fica ali de lado. Então, quando você começa a ter atenção só naquilo, porque passar horas no celular, eu acho que hoje é quase que uma constante, mas é a gente conseguir discernir, né? No carro, a gente vê pessoas que já bateram o carro porque não largam o celular. Então, você conseguir parar, conseguir deixar de lado, né? Pessoas na rua, já vi casos de caírem porque estão com o celular ali e serem assaltadas, porque se distraem, né? A questão do celular, do jogo, das redes sociais é uma distração muito grande, então você acaba saindo da realidade, não enxergando o que está à sua volta e o que pode trazer prejuízos, que é o que acontece com o Lucas também na história, né? Ele vai se alienando cada vez mais até que vai sofrer as consequências disso, como muitas pessoas sofrem. Mas é você conseguir perceber isso. Se você está deixando de viver o real totalmente para ficar só ali, é um sinal de alerta. Alguma coisa não está legal. E como é que os seus alunos reagiram ao livro? E se eles leram? Que tipo de retorno eles te deram? Porque aluno nem sempre acha que o que a professora faz é legal, né? Nem sempre. É uma relação que é construída, é um vínculo que é firmado ali no dia a dia, né? Como que foi para os seus? Olha, foi bem bacana. Infelizmente, a turma que eu trabalhei, que eu observei muito isso, não foi a turma que eu tive esse ano, né, para falar mais a respeito do livro. Eles souberam apenas que eu estava construindo o livro. Mas os alunos que eu peguei esse ano, né, muitos deles foram ao lançamento, leram o livro e comentaram. Eles gostaram, eles meio que se identificaram, alguns. Professor, eu acho que eu estou agindo igual o Lucas. Nossa, acho que vou ter que mudar o comportamento. Nossa, você matou a gente de susto com o Lucas. Tem impressão ali, às vezes, que vai acontecer algo e a gente fica preocupado com o Lucas. Então, foi bacana o envolvimento deles, das escolas também que eu tenho visitado. Eu fecho muita parceria com escolas de adotarem os livros e tal. Muito bom, Ana. O nosso tempo, infelizmente, acabou. Uma baita iniciativa sua, adorei o assunto. E acho que é isso mesmo, a gente tem que estar sempre falando desse assunto, né? Que é igual a educação, tem que estar repetindo, até firmar, né? Para todo mundo. Verdade.
Muito obrigada mais uma vez. E você aí que está acompanhando essa nossa conversa, pode rever, pode mandar para algum amigo no futuraplay.org e a gente se vê numa próxima.